Isaías 62, versos 6 e 7. Ó Jerusalém, sobre teus muros coloquei guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis ao Senhor descanso, até que confirme e até que coloque Jerusalém por louvor de sua terra. Espírito Santo, nós sentimos o vento sul e o vento norte soprar. Nós já ouvimos o barulho das águas. Nós sabemos que alguma coisa está soprando. Nós estamos diante das profecias sagradas. Nós te amamos demais. Fale conosco, Espírito Santo. Fale com a sua igreja, Pai. Nós nunca devemos nos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo. E Ele não é um Deus ausente. Sua mão está sempre regulando os negócios humanos. Em Salmo 11, no versículo 4 diz: seus olhos examinam os filhos dos homens. Você sabe como Deus governa a igreja? Você sabe qual é o sistema de Deus de governar o seu povo, a sua igreja? Como que Deus governa você? Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. Deus governa seus ministros pela oração. Então uma igreja que não ora, não tem o governo de Deus. Um crente que não ora, não tem o governo de Deus. Um ministro que não ora, não tem o governo de Deus. O que eu vou dizer agora pode parecer estranho, porém é muito poderoso, e preste muita atenção. Nada é mais importante para Deus do que oração ao lidar com o seu povo. Se Deus governa pela oração, e isso é fato, nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. Isso significa que fracasso na oração é fracasso em todas as áreas da nossa vida. Se nós fracassarmos na oração, nós seremos fracos em todas as frentes de batalhas na nossa vida. Por quê, meus irmãos? Por um motivo muito simples. Porque a oração é a nossa principal arma de batalha. Veja bem, nós temos muitas armas de batalha. Nós temos o nome de Jesus. Nós temos o sangue de Jesus. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a mão de Deus. Nós temos a fé. Tudo que eu mencionei são armas de batalha. No entanto, todas elas não funcionam sem a oração. Nem o nome, nem o sangue, nem nada. Por quê? É em oração que eu aciono o nome de Jesus. Eu tenho que orar para aplicar o sangue. É em oração que eu aciono o sangue de Jesus. Se você não clamar pelo sangue, não tem sangue. É em oração que eu aciono a fé para milagres. É em oração que eu movo as mãos de Deus. Sem oração, nada dessas armas funcionam. Então fica a pergunta: é possível viver sem orar? Responda: não. Então deixa eu te dar algumas coisas importantes. O que é um demônio? De acordo com a Bíblia Sagrada, demônio é um anjo com a cobertura errada. Quem é que cobre um demônio? Responde: Satanás. Quem que cobre um anjo? Então, qual é a diferença de um anjo e um demônio? É que um anjo tem a cobertura errada. Da mesma forma é a oração. Tem gente que pensa que não orar é apenas não orar. É mais grave do que isso. A falta de oração ou não orar é orar ao Deus errado. Vou te explicar a gravidade de não orar. Preste muita atenção.
Já ouviu aquele ditado que o silêncio na hora certa é a resposta a todas as perguntas? E também quem cala consente? Você fala calado. Inclusive você fala mais calado do que quando fala. Mas você também se manifesta em silêncio. Não pense você que o fato de você não falar com Deus, você não está falando. O céu entende a oração dos que não oram. Só que entende de uma maneira que você nem percebeu. Por exemplo, o que eu oro a Deus quando eu não oro? Vou te explicar. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina como orar. Significa que o contrário também é verdade. Jesus diz, quando for orar, diga, Pai Nosso que estais no céu. Se eu não oro ao Pai Nosso que estais no céu, eu não reconheço que Ele é o meu... meu Pai. E Ele diz mais, santificado seja o teu nome. Então quem ora, ele santifica o nome de Deus na vida dele. O nome de Deus não precisa ser santificado por você, mas você está santificando o nome dele. A falta de oração também é o contrário. E diz mais, venha a nós o teu reino. Quem não ora está dizendo a Deus, não quero o seu reino. E diz mais, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Mas do jeito que as coisas andam em alguns lugares, a gente inverteu essa oração. A gente está dizendo, seja feita a minha vontade no céu, como é na terra. Vê? Então o que eu digo a Deus quando eu não oro? Eu estou dizendo, Senhor, não pedi sua opinião. Porque é em oração que eu aciono Deus. Quem não ora está dizendo que não pediu a opinião de Deus. Quem não ora está dizendo para Deus, não quero saber a sua vontade, se eu só sei orando. Quem não ora está dizendo a Deus, não quero a sua direção para a minha vida. Ora, Jesus, para ser tentado, orou e jejuou 40 dias e noites. Nós somos tentados e muitas vezes até atentados e não oramos. Quem não ora está dizendo a Deus, não quero saber a sua direção para a minha vida. Então, Jesus, para escolher 12, orou. Nós escolhemos, compramos, vendemos, casamos, descasamos, fomos e não oramos. Vê, nós temos uma direção sem orar. Quem não ora está dizendo a Deus, não quero comunhão com o Espírito Santo. É grave. A falta de oração é uma resposta que Deus já vê no seu coração. Você não precisa de mim. Você é o pecado de Lúcifer. Quem não ora é independente de Deus. Vê como é sério? Então a falta de oração é oração ao Deus errado, gente. Mas não adianta pregar sobre oração. Nós temos é que orar. E aí fica a pergunta: é possível viver sem orar? Um tempo desse, uma irmã da igreja, toda semana mandava mensagem, pedia oração para a mesma coisa. E falava as mesmas histórias. Disse, irmã, você está contando a mesma coisa. Ué, pastor, o senhor não tem paciência? Eu falei, eu tenho, mas eu já ouvi essa história. Mas você está pedindo oração para as mesmas coisas? Estou. Falei, mas vamos fazer o seguinte. O tempo que você gasta falando comigo, pode falar comigo, eu vou ter toda a paciência. Mas você também poderia falar com Deus. Mas por que você não consegue falar com Deus? Porque comigo, você olha nos olhos, você pode simular. Você pode fingir, você pode mentir. Mas no secreto, quando você topa com Deus, não dá, Ele conhece seu coração. E as pessoas não querem falar com Deus simplesmente porque não dá para se esconder dEle. Ele sabe, Ele ouve e Ele vê. Então é muito difícil olhar no olho de Deus. Tem muita coisa que você vai conseguir com alguém orando por você. Mas boa parte das suas guerras, Deus vai dizer, vem falar comigo você. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Jacó. Quem foi que intercedeu por Jacó? Ele teve que ir lá e lutar. Ninguém intercedeu por Moisés. Ele teve que subir e ver o Senhor.
Há coisas que as pessoas vão interceder e será uma bênção, mas há coisas que Deus vai dizer: vem cá falar comigo você. O nosso problema, irmãos, é isso aqui, ó. A irmã chegou e fez uma lista dos problemas dela para mim e disse: pastor, está aqui para o senhor orar por mim. Eu falei assim: irmã, vamos orar então pelos seus problemas? Muita coisa, né? Falou: pastor, eu não consigo orar como o senhor, mas ore por mim. Sabe o que ela está dizendo assim, a grosso modo, na linguagem de hoje do pastor Hernandes Santos? Dá um passe aí, pastor. É tipo assim, o camarada... Você vai orar? É tipo assim, o camarada tinha um guru antes de se converter, um pai de santo, uma cigana. Aí ele vem para Jesus e agora ele faz a mesma coisa. Ele mesmo não ora por si, mas ele é tipo: pastor, lê a minha mão. Pastor, dá um passe. Ninguém, o camarada não consegue orar nem pela sua dor, nem pelo seu problema. Falei: minha irmã, eu sou seu pastor, não sou seu guru. O Deus que eu tenho é o seu Deus. O véu do templo foi rasgado. O acesso que eu tenho é o que você tem. Se você orar, Ele vai te ouvir como Ele me ouve. Eu não sou um profissional da fé. Não é tipo assim: fale ali com ele, vai minha filha, fale com ele, não fale com... Não, Deus não está com seus ouvidos tapados, nem com seus braços estendidos. Ele está aqui assim para você: o que você está falando? Aí você pensa: que? Nós passamos a ter gurus gospel, pai de santo evangélico. Funciona assim, é só você seguir os blogueiros gospel. As cantoras que não querem ir para a igreja, os cantores, agora já está na moda, cantor famoso no mundo. Ele nem sobe mais para cantar, agora eles andam com o pastor. Aquela cantora que morreu no avião lá, a mãe dela estava contando que ela tinha uma pastora que viajava com ela, que sempre antes dela subir fazer o show, ela não subia. Cadê a minha pastora? Fala para ela orar por mim. Olha, bonito, mas para mim... Tem uns que tem pai de santo, tem uns que tem cigana, tem outros que tem cigana, tem gente que já tem pastor, virou guru. Então eu vou também ali no pastor e faço ali umas 900 batidas na porta da graça. Não que isso não funcione, isso funciona, eu amo isso, eu creio na fé das pessoas, mas que as pessoas começam a depositar. Como dizia minha mãe em memória: tal pastor naquela tal igreja tem autoridade, então ali as coisas acontecem. Não tem nada a ver, gente. Talvez aquele pastor estimulou mais a fé da pessoa, e a pessoa passou a crer, e essa fé levou ela a receber. E o outro é menos pastor. Não, é que talvez ele não desenvolveu o lado do crente. Universal acontece. Vai num culto universal, eles oram 30 minutos e põe o povo: abre a boca e ora. Aqui você já foi da Universal, eu também. O que eu estou dizendo para você, na antiga Deus é Amor, que ainda tem, começa culto, o povo vai chegar e ficar ali: Brasil para Cristo. O segredo sempre foi oração. O segredo de todas as lutas vencidas sempre foi oração. De toda vitória sempre foi oração. As mães que não desistem de orar sempre vencem. Eu costumo dizer que oração é como um depósito. Você vai guardando lá a coisa. E na hora que você ora, você não consegue ver no exato momento muito efeito da oração. Você vai guardando. Chega uma hora que você vai lá e saca. Todo mundo pode se lembrar. Tudo que você viveu com Deus é resposta de oração. Não teve um dia na minha vida que eu não orei pela conversão e a salvação da minha mãe. Todos os dias eu falava: Senhor, nem oro para ter convivência. O dia que minha esposa e eu, o Jean e a Isa ainda era de colo, chegamos na casa dela, e ela estava com uma arma na cabeça para se matar. A vizinha ligou. Quando eu cheguei já tinha polícia. Minha esposa continuou dentro do carro. Falei: não saiam. Quando eu olhei da janela, a polícia ficava assim, e ela com a arma na cabeça. Lembra disso, Fê? Lembra disso, Toninho? E a polícia disse: você vai entrar? Eu falei: eu tenho que entrar.
Falou, mas se a gente entrar e ela apontar a arma, tem um protocolo. Significa que nós temos que reagir. Falei, então deixa que eu entre. A policial, tinha 4 polícias. Falou assim, se você entrar, ela está em surto, ela vai te dar um tiro. Falei, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Se vocês não vão entrar, eu tenho que entrar. E o policial falou assim, o senhor não pode, o senhor está doido. Falei, o policial falou, está ali a sua mulher, seus filhos. Ela está fora de si. Ela vai te dar um tiro e depois matar. Eu falei, eu tenho que arriscar. Porque se vocês entram e ela aponta a arma, vai acontecer uma tragédia. Eu meti o pé na porta e entrei. A hora que eu entrei, ela apontou a arma. Na hora, foi muito rápido. A hora que eu abracei ela, o policial já veio, já pegou. E ela disse, eu não aceito o amor de vocês. Vocês não podem me amar. Essa era a minha mãe. Só um milagre da parte de Deus para salvar uma mulher que no início da sua vida teve sonhos, visões, conhece todos os bastidores de igreja. Qualquer coisa que você ia falar, ela já sabia. Só uma experiência profunda com Deus poderia mudar a vida da minha mãe. No dia 20 de outubro, estava em Vitória, no Espírito Santo, eu e o Jean. Isso está no celular, vocês vão se lembrar que eu li isso aqui num culto e li também em Campo Largo. Quem lembra disso? Eu li num culto. Entrou um homem pelo quarto, deitou na cama e disse assim, olá, eu sou o homem Gabriel. Está no celular, gente. Eu li para vocês isso, ainda mandei cortar a câmera na altura. Quem lembra disso? Porque a minha mãe estava viva. E eu falou assim, anota tudo que eu vou te dizer. Comecei a anotar. Eu vou salvar a sua mãe. E por que eu vou visitar ela? Porque ela não acreditava e ninguém poderia pregar para ela. Os homens de Deus mais... pastor? Qualquer argumento ela destruía. Uma inteligência fora do comum, uma sabedoria bíblica, ela destruía qualquer argumento. Só uma experiência com Deus muito profunda para mudar a vida dela. Ela nunca quis se relacionar com filhos, com netos. Ela tinha revolta do tamanho do mundo. Se você fosse visitar ela, ela batia a porta e não recebia neto, não recebia filho. Um ódio mortal no coração. E não teve um dia na minha vida que eu não orasse e falasse, Senhor, salva a minha mãe. Gente, oração e fé nunca foram desapontados. Eu vou dizer de novo, oração e fé jamais foram desapontados. Esses dias eu vi alguém pregando, dizendo assim, e olha o que eu vou dizer para você, a igreja já orou demais, a igreja já jejuou demais, a igreja já fez política demais, agora é hora de fazer, a igreja já fez vigília demais, agora é hora de fazer política. Bom, eu tenho aqui meu amigo que é político, mas ele nunca diria uma besteira dessa. Sempre quando ele vai, ele fala, pastor Hernani, o que é? Ore por mim. Os outros pastores, ele vai e pede oração. Quando um pastor vai no púlpito e fala, a igreja já orou demais, eu pergunto, você já orou demais? Se a Bíblia manda orar sem cessar, não existe ninguém que ore demais. O tanto que você orar ainda será pouco. Se a Bíblia manda orar pelos governantes, como que ela orou demais? Não dá, gente. Um outro pastor respondeu nessas droguinhas aí de caixinha de pergunta, que são um monte de besteira. A menina perguntou, pastor, eu não consigo orar, eu estou frio espiritualmente, o que eu tenho que fazer? Aí eu fui ler, falei, deve que o pastor vai falar, vai orar, vai buscar Deus. Não, ele respondeu, irmã, desencana. Nossa relação com Jesus é pela fé, desencana desse negócio de oração. Em outras palavras ele diz, você já está salva, sua relação com Jesus é pela fé, ele já pagou o preço, não precisa nem orar mais. Em mais 6 meses eles vão estar dizendo que oração é coisa de legalista. Não vai demorar 6, nem 6 vai demorar. Você já vai ver gente dizendo, essa oração desse povo aí é legalismo. Então eu tive aquela experiência, anotei tudo. Olha, eu vou mudar a sua mãe, vou dar uma experiência para ela, e eu vou recolhê-la. Vocês lembram disso? Quem lembra? Foi difícil para mim ouvir isso. Anotei tudo,
Falei: Jean, tive uma visitação da parte do Senhor, está aqui escrito. Gente, e ele falou assim: eu estou saindo daqui e estou indo lá visitar sua mãe. Quando eu cheguei em Curitiba, o telefone tocou. Lembra que eu até pus o áudio da minha mãe para vocês? Oi, Hernani. Não, Hernani não, ela nunca falou filho. Nesse dia ela falou: oi, filho. Ela nunca chamou um filho de filho. Oi, filho. Gente, ela entrava na rede social da igreja e acabava com a igreja. Está aqui a Lília. Foi engraçado que uma vez a Lília viu um post de uma senhora detonando a igreja. Ela falou: pastor, olha que gente sem noção. Aí eu comecei a rir. Falei assim: Lília, é minha mãe. Eu não sei quem estava mais sem noção. É claro, né? Ela falou coisas pesadas, né? Ela criticava tudo, ela odiava esse negócio. Mas ela falou: oi, filho. Eu falei: oi, mãe. Eu preciso falar com você e com seus irmãos. Falei: pode falar, mãe. Eu vou falar com você, depois vou mandar um áudio, você manda para eles. Porque eu tive um sonho essa noite. A hora que ela falou o sonho, eu entrei, falei: o anjo foi lá. Com quem? Um anjo apareceu para mim e falou para mim tudo o que eu tinha que fazer. Falou que me amava, falou que ia curar, que logo eu ia ter uma experiência e minhas feridas seriam curadas, mas eu tinha que pedir perdão para os filhos, para o seu pai, e ele iria tirar todos os vícios. Eu já estava em cacos, mas foi batata. Quem já leu meu livro Incrível Graça sabe como a história é triste. Ela mandou um áudio, pediu perdão para os filhos, pediu perdão para meu pai, liberou perdão. E aquilo foi uma cura muito grande. Foi uma cura sobrenatural para ela. A partir daí, de 20 de outubro até o dia da sua partida, foram 3 meses e 4 dias. Todo dia ela acordava às 5 da manhã, orava comigo. Então eu falava: e aí, vamos lá? Agora viajando, ela já não conseguia acompanhar por causa do fuso horário, mas às 5 dela ou às minhas, ela orava. Gente, um dia depois, ela abandonou o cigarro, abandonou tudo que é vício. Gente, uma outra mulher, agora vivia nos louvores, adorando ao Senhor. Um dia antes de irmos para a Europa, ela ligou e falou assim: posso passar um dia com você na sua casa? Ela nunca quis ir na minha casa, nunca quis se relacionar com filhos, com os netos. Posso ir? Eu disse: claro. Ela chegou e subiu aquelas escadas, cansou. Ela falou: filho, eu tinha que saber o que Deus fez na sua vida. Eu achei estranho, a gente achou estranho. Falei: um dia antes de viajar para a Europa ela faz isso? Que medo. Mas sabe que Deus havia me dito até o dia da partida dela. No dia que ela foi para a UPA, naquele dia eu estava jantando. Eu falei para minha esposa, eu falei assim: está chegando a hora, minha mãe não volta mais. Minha esposa falou: credo, amor, você está torcendo sua mãe morrer? Eu falei: não, Deus me disse até o dia que ela iria. E no dia que ela foi, a minha filha ainda disse: agora que eu virei amiga da vovó. E eu falei: Senhor, agora que eu teria uma mãe. Ele me deu Isaías 57 primeiro: perece o justo, e não há quem considere em seu coração que as pessoas boas são tiradas antes de irem para o inferno. Dói ainda, mas eu tenho tanta alegria, porque a palavra de Deus para mim é: eu vou salvar sua mãe. No dia que a minha mãe partiu, eu ouvi a voz do Senhor lá no velório. Eu disse 7, 8 velórios, ainda não contei com a minha mãe também, né? Lá no velório, 9, né? Fora os de Campo Largo também, né? O Senhor disse: agora vem aqui e saca todo o seu depósito de oração. Era como se eu entrasse no lugar e pegasse tudo, porque não teve um dia da minha vida que eu não estivesse orando, falando: Senhor, salva a minha mãe. Meus irmãos, oração e fé nunca, jamais foram decepcionados. A falta de oração, gente, é um pecado gravíssimo, porque nós estamos orando quando não oramos, como já lhes disse. Mas como definimos falta de oração? Negligência.
eu estou negligenciando o maior ofício de todos, porque Deus desenvolveu um mecanismo de comunicação, e não existe cristianismo sem oração, pelo simples fato que não existe nenhum relacionamento sem comunicação. Então a falta de oração é definida em primeiro lugar pela negligência, em segundo lugar pela falta de interesse espiritual, em terceiro lugar pela perda da visão espiritual. Em 1 Samuel 12, 23, o profeta chama de pecado a falta de oração. Ele diz que quem não ora está cometendo um pecado de negligência, desobediência, que a Bíblia manda orar. Jesus manda orar, os apóstolos instruíram a orar. A Bíblia diz que tem que orar sem cessar. Então quem não ora está desobedecendo. De frieza, de desinteresse, de não se importar que o Senhor está ali, e você deveria se importar com Ele. Como Deus ajuda os homens? Guarda o que eu vou falar agora, porque é grave e sério. Deus ajuda os homens que oram. Então nós devemos entender que Deus ajuda os homens através da oração. Pastor, o senhor está querendo dizer então que eu tenho que orar para Deus fazer as coisas? Não. E sim. Mas isso não diminui a soberania de Deus? Absolutamente não. E vou te explicar. A linguagem da oração foi algo que Deus desenvolveu. Se tem uma coisa que sustenta o trono de Deus, é a sua palavra. A Bíblia diz que Deus está sentado em cima do que Ele fala. A palavra de Deus acelera Deus, a palavra de Deus desacelera Deus, a palavra de Deus cala Deus, e a palavra de Deus faz Ele se mover. Deus só tem compromisso com uma coisa, com a palavra dele. E Ele só vela e vigia uma coisa, a palavra dele. E foi Deus que estabeleceu pela sua palavra o sistema de comunicação chamado oração. Então Ele pode te amar mais que tudo, Ele não vai quebrar isso, porque foi estabelecido pela sua palavra. Atos capítulo 6, versículo 4. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O grande problema da igreja é que ela pensa que a oração é coisa de intercessor. Eu não tenho ministério de oração, não sou intercessor. Oração não é um ministério, é um ofício. Palavra é um ministério. Palavra é um ministério de poucos. Oração é um ministério de todos. Poucas pessoas vão subir aqui e pregar. Todos devem orar. Até crianças devem orar. Põe seu filho para orar. Minha menina, eu tenho um sono muito leve. Então esses dias ela saiu do quarto, foi no banheiro e não voltou. Falei, gente, a Isabela não voltou. Quando a minha esposa foi lá ver, sabe o que ela estava fazendo? Orando. Meu menino ora horas e horas e horas, desde quando ele tinha lá seus 12 anos. Muitas e muitas vezes pegamos ele orando. A Isabela ia lá, pai, fala para o Jean parar de orar. Que ela queria atenção. Meu menino foi criado vendo o pai dele todas as manhãs tendo tempo com Deus. Então ele sabe que naquele momento, não me incomode, é mais importante do que minha mulher, é mais importante do que meu filho, mais importante que tudo é Deus. Quem não deixa pai, mãe, casa, bem, por amor de mim, não é digno de mim. Quem disse isso foi Jesus. Então a primeira coisa na sua vida é a sua comunicação com o Espírito Santo. Sem ela, todo o resto não importa. Nós precisamos nos interessar. E o meu papel aqui é te ajudar. Por isso nós desenvolvemos um sistema de corrida de oração. Porque Jesus disse que um crente que se preze, ora no mínimo. Ele falou ou não falou? Falou aonde? Vocês não conseguem orar comigo no mínimo. Ué, mas não é fácil orar 1 hora. Não é. Por isso que oração é uma coisa que se aprende.
Por isso que os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Por isso que Jesus nunca ensinou a pregar, nunca ensinou a expulsar um demônio. Ele sempre ensinou uma coisa só: a orar. Porque quem ora sabe e vai pregar, e vai expulsar demônio, e vai fazer milagres, e vai fazer maravilhas. É só orar. Quem ora tem sabedoria para ser um bom pai. Quem ora tem sabedoria para lidar bem com as finanças. Quem ora não dá gabinete para pastor. Quem ora é calmo. Quem ora não discute, não briga, sofre dano. Põe na mão de Deus as coisas em vez de brigar. Ah, irmão, se eu fosse de briga. Não, se eu fosse de briga não. Se fosse um tempo atrás, se eu não fosse de oração, o Facebook já tinha virado um inferno nesse momento da igreja e seria um escândalo para a cidade toda. Aí você aprende a sofrer o dano e pôr as coisas na mão de Deus. Porque eu sou treteiro e sei brigar, mas eu sei também orar. E eu também, se eu sei brigar, eu aprendi a brigar em oração. É isso que nós devemos entender. Por que oração é importante? Porque sem oração, Deus, olha o que eu vou dizer, vou te explicar. Deus a si mesmo se coloca em uma posição. Deus a si mesmo se coloca em uma posição que Ele não pode ajudar o homem. Vou te explicar isso. O povo de Israel ficou escravo no Egito por 400 anos. Por quê? Se havia uma profecia da parte de Deus que iria livrá-los. A profecia do libertador é antiga. Então por que eles ficaram escravos por 400 anos? Deus gostava dessa escravidão? Não. O texto está claro. Moisés desce no Egito porque eu ouvi a oração do meu povo. Então resposta: por que eles ficaram escravos tantos anos? Porque não oravam. Ah, mas não tinha promessa? Tinha. Joel 2:28, o Espírito Santo é prometido para derramar sobre toda a carne, amém? Então eu vou ficar agora, não, mas ele já prometeu, eu vou descansar na promessa. Jesus mandou eles orarem para o Espírito Santo descer. E eles iam todos os dias no templo na hora nona para orar pela descida do Espírito Santo, até que ele desceu. Oh, mas não tinha feito a promessa? Te explico. Quando Jesus diz que nós, filhos dele, vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, é isso. Orar é chancelar o que Deus falou. Quando eu oro por aquilo que Deus já disse, eu estou dizendo que vivo da palavra dele. Quando eu não oro por aquilo que Deus já disse, eu estou dizendo que não vivo da palavra dele, nem creio no que ele falou. Porque a oração é linguagem de comunicação com Deus. Eu demonstro interesse e fé no que ele fala. E o contrário também é verdadeiro. Eu demonstro desinteresse e incredulidade. Então, sem oração, Deus a si mesmo se coloca em uma posição de não poder lhe ajudar. Nada vai mudar na sua vida se você não orar, meu irmão. Sinto muito. Nada. 99% das pessoas que vêm com problemas para mim, eu pergunto: você ora? Não, pastor. Vai continuar sofrendo e tendo problemas. A sua maior campanha é no seu quarto de oração, é na sua casa e é a sua própria oração. Experimente fazer uma campanha de oração de tanto tempo em casa. Antigamente os crentes, as irmãs diziam: estou fazendo uma campanha de oração. Minha avó fazia tantas e conseguia tantas vitórias. Tantas. Você acha que tem pregador aqui? Isso é depósito da minha vozinha. É depósito, ela vai lá e saca. É muita oração. A oração é uma regra estabelecida por Deus para nos atender através da comunicação. Como podemos alcançar as coisas de Deus sem orar? Jamais. Toda a vida espiritual, material, familiar, emocional do cristão tem a sua influência na oração. Tudo na sua vida é influenciado pela sua vida de oração.
A estatura espiritual de um homem de Deus é medido pela sua vida de oração. Quer saber o tamanho que você é no reino espiritual? É o tanto que você ora. O diabo não tem medo de grandes pregadores. Ele tem medo de homens e mulheres de oração. O diabo não teme quando eu subo aqui para pregar. Homens poderosos em oração são homens poderosos diante de Deus. Então eu vou dizer para você, oração, o tanto que você orar ainda não é suficiente. Jesus jejuou e orou 40 dias e noites, porque ele foi tentado 40 dias e noites. Você é tentado todo dia? O diabo se levanta contra você todo dia? Todo dia que você se levanta, o diabo automaticamente se levanta contra você. Então você tem que orar todo dia. O sangue de Jesus não é o aerosol. Ai, vou lá para a lida. O sangue de Jesus está sobre minha vida. Não ora não, besta. Você vê quando você vai parar. Como nós podemos alcançar as coisas de Deus sem oração? Porque a oração interessa a Deus. Presta atenção. Porque a oração é do interesse de Deus e deveria ser do seu. Primeiro, os planos de Deus para nós são condicionados pela oração. Os propósitos de Deus para nós são condicionados à oração. A vontade de Deus para nós são condicionados à oração. A nossa santidade é condicionada à oração. A nossa espiritualidade é condicionada à oração. Então, todos os majestosos dias de poder de Deus na terra nasceram de corações que estavam envolvidos em oração. Deus participava desses atos, desses grandes moveres, à medida que os homens e mulheres iam orando. O teste real da evidência do Espírito Santo no crente está na sua vida de oração, está na sua total dependência de Deus, e isso é mostrado pelo que ele ora. Quem depende de Deus, ora. Por quê? O crente que não ora, além de desprezo pelo Senhor, demonstra que não depende dele. Te explico. Se tudo que precisamos de Deus conseguimos através da oração, se não oramos, ou não estamos precisando de Deus, ou estamos desprezando isso. Quem aqui precisa de Deus? Então só restou a outra opção. Estamos desprezando. Pastor, eu já estou me sentindo mal. A ideia é essa. A ideia é que o Espírito Santo lhe confronte como confrontou a mim. Que ele lhe incomode até que você comece a orar. Quando eu devo parar de orar? Vamos ver o texto então base. Até que ele venha. Isaías 62 versos 6 e 7. Até quando eu devo orar? Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os seus muros que jamais deixarão de estar atentos. Dia e noite, sem descansar, para vós, vigiais que clamai incessantemente o Senhor. Não há. Como é que é, gente? E continua dizendo, não há trégua. Eu tenho que orar até quando? Também não deixes que o Senhor descanse. Olha a oração. Até quando eu devo orar? Até que ele tenha reconstruído Jerusalém. A Bíblia diz que eles oravam até que o Espírito Santo desceu. Você tem que orar até que haja salvação na sua casa, até que o milagre aconteça, até que o Espírito Santo desça, até que ele venha. Nós vamos orar até que ele venha. Eu quero que nossa igreja seja conhecida como igreja que prega muito e um povo que ora muito. Meu Deus, quando eu falo da Coreia do Sul, está lá. Meu Deus, aquele povo ora 24 horas. Olha que coisa linda, gente. Mas eu estava ontem, muitos pastores, porque a gente está com gente do mundo todo mandando mensagem. E ontem um pastor perguntou, como pastor, me ajude. Aí a esposa dele foi rápida e disse, amor, é uma cultura que você vai desenvolvendo na igreja. Eu falei, pastor, já tem 2 anos e meio que eu estou falando a mesma coisa. Você vai desenvolvendo uma cultura, é lento, mas você não pode desistir. Chega uma hora que vai cansando, mas você tem que insistir, até
Até que Ele venha, nós vamos clamar. Até que Ele venha, nós vamos orar para cada parente que ainda não se converteu, para cada irmão naquele bairro que ainda não se converteu. Nós não vamos desistir. Ó Jerusalém, não descansem e não deem descanso ao Senhor. Orem até que... eu preciso de um milagre financeiro. Ore até que receba. Não, orei e agora pus na mão de Deus. Não, ore até que. É bater até a porta abrir. Como é que é? Bater até a porta abrir. Já abriu? Não. Então por que você parou? Sua família inteira se converteu? Não. Então você não aprendeu que as suas batalhas se conquistam orando, não é tretando no Facebook, não é fazendo o ímpio pegar ranço de crente, porque agora crente ficou bom de briga. Orar que é bom ninguém quer, mas brigar na internet todo mundo está brigando. Demorou, mas o Senhor me cobrou muito. Tem hora que dá umas recaídas, porque não é fácil não, gente. A alma da gente, a personalidade. Mas por que a gente ora? Por que eu oro tanto? Se eu deixar de orar, a rejeição volta. Volta aquela sensação humana. Como eu não fui rejeitado por mãe e etc. e pais. Se você não ora, você vai decaindo ao seu velho estado. Vai perdendo fome. E quando você perder fome, você volta para os velhos pecados. Eu vejo que tem pessoas que perderam fome, vão voltar para os velhos pecados. E não diga que eu não avisei. Jesus disse: vigiai e orai para não cair. Quem não ora, se não caiu, mais cedo ou mais tarde vai cair. Vai cair como? Tem gente que não cai em pecado moral, mas cai por orgulho, cai na frieza, tem problema com roubo, tem problema em não administrar as finanças, tem problema com mentira, tem problema com arrogância, tem problema em brigar. É esse cair, ele decai para o seu pior. Cai, gente. Nós precisamos clamar, orar. E o meu clamor de todos, o maior deles. Agora na comunidade Alcance, na segunda-feira, alguém estava lá? Olha, um punhado. Eu fui orar, você sabe, lá tem um ministério infantil muito grande. Eu falei: Senhor, abençoe as crianças. O Marciano veio e falou assim: você quer que eu chame? Eu falei: rapaz, se aqui está essa multidão de milhares de pessoas, como é que você vai trazer as crianças? Ele falou assim: cara, você tem pouco tempo no culto hoje para ministrar. Eu falei: é quanto? Ele falou: 3 horas. Rapaz, o cara falou para mim que eu tenho 3 horas, pronto. E foi mais de 3 horas. Falei: agora os pais vão atrás de seus filhos. Aí, gente, aquela loucura de pais indo atrás de filhos. Uma loucura. E o povo sentou. De repente foi a hora que as crianças foi vindo. 2 anos, 1 ano, 3 anos. Já foi vindo, sendo batizadas com o Espírito. Começaram já, quem estava lá viu. Por quê? Meu Deus. Meu Deus. Lá do alto Ele já está soprando. Lá do alto já está vindo o mover do Espírito. Eu já estou sentindo o vento norte e vento sul. O maior avivamento da terra, porém o mais curto, já está vindo. O mundo estará em frangalhos daqui um dia. E a igreja tem a resposta para esse caos. Xaralabás, sorocola, fica em pé e ora em línguas por um pouco. Xerecalabás, sorocantalabás. Xerecalabás. Agora levante as mãos e sopra esse vento norte e sul. Deixa o Senhor ir na sua casa agora. Deixa o Senhor ir lá na sua família agora. Oh Espírito Santo, fere meu corpo. Alto, mais alto que você puder. Eu não vou descansar até que eu vou gastar a minha vida, diante do teu altar, diante do teu altar,
até que o Senhor venha. Eu vou até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. O Espírito Santo vai dar experiências a pessoas aqui. Ele vai visitar pessoas aqui nas madrugadas. Sonhos. Xerecalabá, sorocalabá. Chorecatalabá, sorecalabás. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. E vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, e queremos mais de ti. E vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, Deus, e queremos ver tua face. E vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Espírito Santo, olha que presença do Senhor aqui. Ore mais alto e forte. Quando você ora em língua, as pessoas são ministradas do seu lado. Pessoas são tocadas do seu lado também. Cumprimente, gente, curta o Espírito. Pastor, eu não oro em línguas, então curta o Espírito Santo agora. Curta Ele, curta a presença dEle, curta o momento. Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo. Oh, aleluia. Espírito Santo, meu amigo. Cante. Vem nesse lugar, vem nesse lugar. Espírito Santo, meu amigo. Levante as duas mãos e cumprimente Ele, cante. Espírito Santo, meu. amigo. Diga a Ele. Espírito Santo, meu amigo. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Vem nesse Você vai cantar o mais alto que você puder. Espírito Santo, meu amigo. Amigo, 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 ó meu amigo, amigo, ó meu amigo. Alto, vem nesse lugar. Vem nesse lugar, Alto. vem nesse lugar, Vem nesse lugar. vem nesse lugar, com tua glória. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar, vem nesse lugar,
assim nós vamos terminar. Vem nesse lugar, o mais alto que você puder. Vem. Cumprimente o Espírito Santo. Cumprimente. Chorecantalabás. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo.